santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tão pouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia, e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença, e ao Teu nome toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração. Eis aí Tua palavra, eis aí Teu povo, fala conosco pela Tua palavra. Completa a Tua cura em vidas aqui hoje, libertação em vidas aqui hoje, e que em tudo o Senhor seja louvado, exaltado e engrandecido. Cerca esta casa com anjos de guerra, Senhor. Libera anjos na nossa casa, na nossa família, nos nossos bens, em tudo que está ligado direto e indiretamente a nós. Libera os Teus anjos. Da mesma forma, pedimos anjos dentro dessa casa nessa noite, Senhor. Ao menos um anjo do lado de cada vida que aqui está, e que a Tua palavra venha falar poderosamente para o louvor da Tua glória, e aquilo que o Teu filho, a Tua filha necessita, que ela receba hoje, ele receba hoje, no soberano nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus de Nazaré. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar no nome do Senhor, não pode fechar sua Bíblia, está proibido fechar sua Bíblia. Aleluia. Mas eu te convido a prestar bastante atenção, está ali para glorificar, mas por favor, que você puder anote, porque eu não estou pregando esses dias, eu estou procurando trazer ensino. E em cima desse ensino, o ensino, o bom dele, querido, é que quando ele vira conhecimento na tua vida, ele traz níveis de libertação tremendos. E uma coisa que eu costumo muito dizer, eu estava compartilhando até com a irmã Alzira e com alguns irmãos hoje de manhã, o que mais irrita certas pessoas é quando você chega num pleno conhecimento de Jesus e fica tão livre, é tão livre, que a tua liberdade irrita os outros. E não irrita o mundo não, o mundo admira. Irrita quem está dentro da igreja, porque tem muita gente que está debaixo de julgo, debaixo de uma visão humana, e aí quando você entra no patamar de liberdade, você não precisa de julgo, de nada, só de Jesus. Nem todo mundo consegue entender isso. E eu te digo uma coisa, esse passarinho aqui, o avestruz, pode chamar o que quiser, já saiu da gaiola e ninguém me prende mais, porque eu conheço o meu Deus não de ouvir falar, é de andar com Ele. E aí você nunca mais vai aceitar julgo sobre a sua vida. E a maior obra do Espírito Santo é quando Ele te faz livre. Quando Ele te faz livre, você não pode vir o que for. A tua liberdade sabe dizer muito bem não para o pecado e falar: não quero, quero o meu Jesus, e acabou. E aí a nossa vida rompe de vitória. Eu queria compartilhar algumas coisas dos irmãos nesse texto. Então você é o garoto propaganda, você fala. Dos cadernos? Tá. Tem caderno ali. Tem os caderninhos do congresso, se alguém tiver interessado, tem um kit que é o caderno, é a caneta. É R$2,50 ou R$3? R$3, né? R$3. Aí se alguém quiser depois aí no final, acerta com... Quem está responsável?
a diaconisa Denise, então, no final, só para você estar anotando e retendo isso, que eu creio que vai ser muito importante para a sua vida no nome do Senhor. Se você quiser, você levante a sua mão, os irmãos vão estar levando aí até você. Esse texto, ele vai falar algo que me chama demais a atenção, e como eu falei hoje de manhã, o versículo 1 aqui já dá um seminário de uns 3 dias, mas a gente vai tentar compactar isso tudo para que a gente entenda algumas coisas que o Espírito de Deus está falando. E eu quero coordenar em nome de Jesus que o Espírito de Deus está livre nesse lugar. E se na tua mente houver alguma fortaleza, algum sofisma, à medida da ministração da palavra, o Espírito Santo tem livre acesso para quebrar qualquer fortaleza. Amém? Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Eu queria caminhar com você no versículo de número 1. Eu queria que você lesse esse texto, por favor, em nome de Jesus. Alguém pode ler para nós? Bem alto. 1 Samuel 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Ok, vamos lá. Esse texto ele começa falando algo que eu acho extremamente interessante. Deus ele estabeleceu princípios de autoridade, amém? Em todo lugar que você se relaciona, tem autoridade. Se eu estou em casa, meu pai e minha mãe são autoridades sobre a minha vida. Se eu estou no trabalho, eu tenho uma chefia. Se eu estou na rua, tem guarda de trânsito, tem polícia. Todo lugar tem níveis de autoridade. E Deus é Deus que não quebra princípio de autoridade. Se você trabalha numa empresa e se você está nessa empresa e está insatisfeito com o seu chefe, se você bater direto no presidente da empresa, você corre risco até de perder o emprego. Você tem uma chefia e você tem que ir de acordo com os níveis dessa chefia até, se não resolver, você chegar na presidência. Mas antes você tem que passar por todos os níveis de autoridade. Deus tinha estabelecido, você deve lembrar disso no capítulo 2 do livro de Samuel, principalmente capítulo 3, que Deus estabelece Samuel agora como o último juiz, o primeiro profeta e sacerdote. Então a maior autoridade em Israel agora é Samuel. Só que Deus quer fazer algo. Quando Deus quer fazer algo, olha o início do versículo, como é que começa aí? Qual é a fala de Deus com Samuel? Até que tem a tradução do pastor, se eu não me engano, fala dó. Tem uma tradução que fala pena. Né? Até quando terás pena de Saul, ou dó de Saul, que eu acho até pior, vendo que eu rejeitei para ser rei de Israel. Primeira coisa que eu observo, primeiro, ter sentimento de pena e dó é a pior coisa que tem, irmão. Sabe por quê? Porque dó e pena não resolve nada. É um sentimento à parte. Estou com dó de fulano, mas continua indo embora e não tem atividade nenhuma a favor daquela pessoa. Deus quer fazer algo, mas há um sentimento no coração de Samuel. Quem é a maior autoridade da época? Samuel. Samuel é a maior autoridade, só que Deus não quebra a cadeia de autoridade. Samuel é a autoridade na terra, mas Deus é mais poderoso e tem mais autoridade que Samuel. Mas Deus estabeleceu Samuel. Deus não quebra a cadeia de autoridade. Ele vai conversar com Samuel. Eu sou pastor, coloquei liderança. Se eu coloquei liderança, eu não posso ir por cima até do líder que eu coloquei. E se tem liderados lá, você é da dança, não é isso? Se você está como líder da dança, mesmo eu sendo pastor, eu não posso ir direto nas pessoas que estão debaixo da tua autoridade, porque eu te constituí como liderança. Eu tenho que ir em você, falar com você, para você resolver o problema lá. Princípio de cadeia de autoridade. Mas muitas vezes o que a gente mais vê são pessoas quebrando o princípio de autoridade. Ou então pegam a autoridade e transformam em autoritarismo, que é pior, porque aí é domínio, é julgo, é vergonha, é frustração. E Deus está falando, eu tenho algo para fazer, Samuel, mas eu não posso fazer, porque é um sentimento dentro de você que impede a minha ação. E ele vira e fala, até quando terás pena de Saul, vendo que eu o quê? Para ser o quê? Rei de Israel. E isso é que a gente tem que agarrar Jesus, beijar Jesus, chamar de cheiroso, chegar lá no céu, agarrar no cangote dele e falar, te amo demais, bichinho. Beijar, ficar uma eternidade abraçado com ele. Por quê, pastor? Porque o que Deus está dizendo, Deus não está dizendo que rejeitou Saul. Deus está dizendo que rejeitou Saul para ser rei.
Deus está falando, Samuel, não dá para Saul continuar como rei. Não estou rejeitando ele como ovelha, eu estou rejeitando ele como rei. E uma coisa nós temos que entender: existem pessoas que têm cargos temporários. Receber uma liderança é por um tempo, se continuar pode morrer. O amor de Deus aqui não é só pela nação de Israel, é por Saul também. Ele está dizendo, tira Saul, porque ele não tem mais condição de ser rei. Se ele continuar desse jeito, ele vai morrer. E não foi esse o final de Saul? Ele mesmo não se matou? E Deus está dizendo, olha, tem um outro que eu escolhi, mas para que esse outro venha, é necessário que você o unja, porque eu te estabeleci como autoridade. Entenda uma coisa, você pode ter uma palavra de Deus, mas se a autoridade estabelecida sobre você, ela não concorda com aquilo, não adianta você nem fazer, porque Deus não vai compactar, porque Ele não vai quebrar. Não desligou agora, ó. Cadeia de autoridade. Você recebeu uma palavra, Deus me deu uma palavra, eu estou debaixo da autoridade do pastor Adriano. Deus pode ter te dado a palavra que for, meu irmão. Se o pastor Adriano não autorizar, se ele não disser amém, você pode até fazer, aquela palavra ela não se estabelece dentro da igreja, porque Deus não quebra cadeia de autoridade. Pastor, mas eu recebi uma palavra de Deus, amém. Se é de Deus, ora, Deus, prepara o pastor Adriano, eu preciso conversar com ele. Quando você for, o Espírito já trabalhou, ele já vai receber aquela palavra como de Deus. E se ele é de Deus, ele simplesmente vai dizer, irmão, faz. Mas muitas vezes a gente quebra a cadeia de autoridade, achando que a gente tem mais autoridade do que o outro. E o que a Bíblia fala é que eu tenho que me considerar irmão, submisso, abaixo, vim para te servir. Porque quando você começa a se achar demais, a tua queda já aconteceu há muito tempo. E Deus está falando. Deus está falando. Eu rejeitei Saul para ser rei. E muitas vezes eu quero dizer uma coisa, louve a Deus, porque a rejeição de Deus não tem nada a ver com o nível de rejeição humana. Rejeição humana, quando eu te rejeito, eu não quero te ver, não quero andar mais com você, não quero me relacionar mais com você. Deus, quando te rejeita nesse contexto bíblico, Ele está rejeitando para te poupar, falando assim, eu estou te rejeitando como rei, mas eu continuo pastor e você continua ovelha. Eu quero continuar cuidando de você. Aleluia! É uma rejeição para cuidado, para zelo. É quando eu vejo alguém que está debaixo da minha liderança, está sofrendo, está passando mal, tira ele, poupa ele, escuta ele, fica na frente dele e não deixa ninguém tocar nele. Ame até o último instante. E é o que Deus está fazendo aqui agora. Ele fala, olha, tira Saul, ele não vai dar conta. Ele é o rei que o povo queria, mas o rei que o homem quer não dá conta. Tem que ser o rei que eu escolha. E aí a Bíblia fala que Samuel, numa conversa com Deus, olha só que coisa interessante que a Bíblia fala aí. No versículo 1 ainda, havendo rejeitado para que seja rei sobre Israel. Qual é a próxima palavra que Deus dá para ele? Faz o quê? Enche o teu vaso de... Tá, tem umas traduções que usam a palavra vaso. No original mesmo essa palavra é chifre. É o chifre do cordeiro. Tem algumas traduções com a palavra chifre, né? Chifre aí, Deus está dizendo, vamos dissecar o versículo. Qual é a primeira palavra que Deus fala para Samuel aí? Enche o Se enche é porque está vazio. Toma cuidado quando você trabalha no ministério, no chamado de Deus, debaixo das suas emoções. Quando você vai sendo movido por emoções, você vai perdendo o óleo. E para um profeta ouvir uma palavra de Deus dizendo, enche o teu chifre, e chifre na Bíblia me fala de poder, e ele me fala, enche o teu chifre de azeite, azeite me fala da pessoa do Espírito Santo. Muito cuidado quando você começa a se envolver emocionalmente demais com os outros, você pode perder o seu nível de autoridade. Muitas vezes, não, é porque é muito amado, tem medo de sofrer, tem medo de machucar, e aí o teu óleo vai diminuindo, porque o Espírito Santo não está muito preocupado se você vai ficar chateado com a bronca que ele tem que te dar ou não. Se ele tem palavra, ele vai te entregar. Se você vai aceitar ou não, o problema é teu, mas ele não vai compactuar com o teu pecado. Mas muitas vezes eu fico com dó, eu vou perder, vai para o mundo. Irmão, eu fui pastor de igreja local, eu posso ser o carinhoso tanto que for, mas eu sou muito prático.
Várias vezes ovelhas minhas chegaram para mim e falaram: pastor, eu estou em tanta luta, estou querendo ir para o mundo, não aguento. Eu falei assim: vai logo, vai. Ai, pastor, eu estou querendo adulterar, adultera, mas pega logo uns 10 homens. Ah, pastor, eu quero beber, enche a cara. Não dá tempo para essas infantilidades. Ah, o senhor está me mandando embora, a culpa é do senhor. Você não vê que todo desviado, a culpa sempre é da igreja? Aquela igreja só tem hipócrita, aquele pastor só ele não tem culpa nenhuma. Isso é manipulação do diabo para mexer nas suas emoções, para você se sentir culpado. Se você tem uma experiência com Jesus, meu irmão, pode chorar o tanto que for, gemer o tanto que for, daqui não sai, daqui ninguém me tira, fico na tua presença, vou chorar diante de ti, vou celebrar diante de ti, vou viver diante de ti, vou morrer diante de ti. Mas muitas vezes, o evangelho que é pregado hoje parece que não te dá base para enfrentar a luta, para enfrentar a humilhação, para ser afrontado no teu trabalho, perseguido. Ai, olha por mim, é tanta luta. Ué, mas é mesmo. E vai acostumando. E aí daqui a pouco sai, larga a fé. Ai, eu não aguento. Ai, ora por mim, eu estou caindo direto em prostituição. Ora por mim, eu estou mentindo tanto. Ora por mim. Toma posição. Glória a Deus. Eu não me envolvo com a área emocional de ninguém. Porque Deus, quando virou, se você tiver tempo depois, leia Ezequiel, a visão do vale dos ossos secos, que Deus vira para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, anda em redor do vale. Deus não mandou Ezequiel entrar no vale, Deus mandou ele andar em volta. Sabe por quê? Eu não sei se você lembra do que Salomão fala em Provérbios, que quem se mete em conversa alheia é como quem pega um cachorro que vai passando pela orelha. Se você não sabe o que é que acontece, depois do tudo procura um cachorro na rua e puxa a orelha dele. Ele volta contra você. Começa a entrar em briga de marido e mulher para defender um. Amanhã os dois se resolvem e você que é o errado da história. Vai se envolver em briga de namoradinho e namoradinha. Namorado que fica investigando se a namorada é fiel, se não é, se a menina é fiel, se o rapaz é fiel. Ah, ele olha no meu celular direto. Ah, ela fica ligando para saber onde eu estou, não sei o quê. Não entra nisso. Não entra, você vira osso seco. Deus te chamou para ser profeta. E outra, irmão, quem é macaco velho aqui sabe o que eu vou falar. Namoro, noivado, relacionamento que tem esses problemas, a gente já sabe o fim dele. Já sabe. Porque se não confia quando ainda está se conhecendo, depois de casar, meu irmão, vai colocar um anjo de fogo atrás de você que você não imagina. Pode parar agora. Então não entra. Tem gente que me procurou: pastor, eu estou numa crise, eu não sei. Aí eu briguei com meu namorado, eu não sei o que eu faço. Claro, decide, eu continuo, termino, pronto. Quem é sábio não dá conselho. Quem é sábio ensina o outro a tomar atitude. Porque se você termina, amanhã você é o culpado. Se não fala para não terminar e ficar, amanhã não deu certo, você é o culpado. A escolha é tua. A escolha é tua. É quando Deus fala com Ezequiel: anda em redor do vale, porque se entrar no vale, tu vai virar osso seco, cara. A pior coisa que tem quando chega para um pastor, e os pastores aqui devem saber isso, quando eles pedem a sua opinião da posição que eles têm que tomar diante do problema dele. Eu mas não digo de jeito nenhum, o problema é teu, quem pariu Mateus que pare. Por quê? Porque depois qualquer coisa que acontecer, você é o culpado, porque o Senhor falou que eu devia ter feito tal coisa. Não é assim, queridos? É o que está acontecendo aqui. Deus vira para Samuel e fala: enche o teu chifre, porque você se envolveu demais com Saul e você perdeu a sua autoridade. E quando perdeu a autoridade, Deus fala assim: restaura a sua comunhão com o Espírito, enche o teu chifre de o quê? De azeite. E se você for entender sobre chifre, chifre na Bíblia me fala de poder, e o chifre vinha da cabeça de quem? Do cordeiro. Lembra alguma coisa que a gente ministrou hoje pela manhã? Mas para tirar o chifre do cordeiro, eu tenho que matar o cordeiro. E para matar o cordeiro, está me falando da morte de Jesus. E quando o cordeiro morre, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Para que profeta tenha chifre e tenha azeite, tem que ter morte do cordeiro. E se Jesus morreu, você tem autoridade da parte de Deus para a glória do nome do Senhor. É quando nós começamos a entender que
através da morte de Jesus, o Espírito Santo, o azeite vai vir de tal forma que você vai ter autoridade para fazer o que quiser, quando quiser e da forma que quiser, e Deus vai confirmar a obra das suas mãos. E Deus vira para ele e fala: enche o teu chifre de azeite e faz o quê? Vem. Mas olha que coisa interessante. Aonde você está aí? Você pode falar assim: pastor, vai aqui. Tá certo? Como é que você teria que falar? Vem, saia de onde você está e vá. E vê se nesse versículo não rola um love story com Jesus de Nazaré. O que Deus está falando para Samuel? Enche o teu chifre de azeite, o quê? Vem. Então Deus não estava onde Samuel estava. Deus está em outro lugar. Deus está falando com Samuel da cidade de Belém. E ele está falando: olha, aqui de Belém, vem para cá. Eu já achei o que eu estava procurando. E eu creio que Deus está andando aqui nessa noite e vai dizer: eu já achei aqui hoje o que eu estava procurando. Adoradores que me adorem em espírito e em verdade. E aí, de repente, ele fala: vem, porque daqui me provide um rei. Aí Samuel apresenta o medo dele e diz o quê? Mas Senhor, como é que eu vou? Se Saul souber, ele vai querer me matar. Está vendo, irmão? Quando a gente perde o óleo, a gente fica covarde. Mas quando a gente tem óleo, nada nos segura. Quando você está debaixo de unção, você faz coisas loucas. Quando você está debaixo de unção, não sei quem tem dom de profecia, mas quando Deus te pega mesmo, você entrega recado e depois você fica assim: misericórdia, como é que eu fui falar um negócio daquele? Jesus, agora tu arrumou um intercessor, sou eu, Deus, eu vou orar para eu cumprir essa palavra, mesmo que ela não seja tua, misericórdia. Porque o profeta, quando ele é pego, se ele for pensar no recado que ele tem que entregar, ele não entrega. Ele não entrega. Só que depois da bagaceira que o Espírito Santo fez dentro de você, é que você, meu pai, eu falei tal coisa, e foi para fulano, e não sei o quê, e você vai ver o peso daquela palavra. Mas quando a gente perde o óleo, a gente é covarde. Tem medo de evangelizar, tem medo de sair. Ai, sair de noite, misericórdia. Ai, de dia é mais perigoso ainda. Meu Deus, a violência está em todo lugar. Ai, se sair para lá, atira. Se sair para cá, mata. Se eu for lá, estupra. Se eu ficar, rouba. Se eu for no hospital, pega doença. Isso não é vida. Agora, se você está na unção, meu irmão, pode me mandar para onde eu quiser, Senhor, que o deserto vai virar jardim de Deus. Agora, Samuel está com medo. E o que Deus fala para ele? Pode ter, não dói não. Não, mais à frente. Enviar-te-ei a Jessé, o Belemita. Não, mais à frente. Toma uma bezerra das toma uma o quê? bezerra das vacas. Tem uma tradução que fala novilho. Não tem? Tem alguém aí que tem a tradução do novilho? Leia, por favor, a tradução do novilho. E disse o Senhor: toma contigo um novilho. E disse: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer. Até aí. Samuel apresenta um medo. Ele está com medo de ir Saul matar ele, não é isso? Aí o que Deus fala aí? Pega o quê? O novilho. Quem é o novilho? Jesus. Exatamente. Glória. Está com medo? Pega Jesus. E fica tranquilo, porque quem está indo contigo é a Trindade. Quem é que está falando com Samuel aí? Deus. Jesus. O novilho é quem? Jesus. E o chifre dele está cheio de quê? Espírito Santo. Glória a Deus. Está com medo de quê? Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão contigo. Pode ir ungir quem eu estou te mandando, porque quando Deus te chama, Ele se responsabiliza pela tua vida. Aleluia. Entenda isso. Uma coisa é você dizer que Deus te chamou. Outra coisa é Deus dizer que chamou você. Deus não pode te chamar e a tua casa ficar sendo envergonhada. Deus não pode te chamar, seus filhos no mundo bebendo, se prostituindo, sua casa toda destruída. E isso não bate com o que a Bíblia ensina. Deus te chamou, seus filhos têm que estar na presença de Deus. Tua mulher, eu estou aqui, eu tenho uma morenona lá em Brasília que está orando por mim, que me abençoa. Eu tenho 4 filhos, 4 estão na presença de Deus. Um dia eu cheguei para Deus e falei: Deus, que negócio é esse? O Senhor me chamou e minha tia diz, não te conhece, minha avó não se converteu, a outra está no mundo, isso parou agora. Ou o Senhor faz a obra na minha casa, ou eu não saio para pregar mais o Evangelho. E fui orar.
Minha avó tinha 85 anos, católica, apostólica, romana, convicta do pé rachado, roxo, preto, azul e tudo mais. Dia 24 para 25 de dezembro, ela põe, com 85 anos, hoje ela está com 90. Ela põe a cabeça no meu peito, chorando. E eu faço apelo, ela aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Minha tia depois vem pedir oração também. Minha tia na outra casa vem para pedir oração também. Deus foi fazendo a obra na minha família toda. Entenda, se Deus te chamou, eu não estou querendo tirar a honra do Senhor. Preste atenção no que eu quero te falar. Deus tem obrigação moral, pela sua palavra, de cuidar da tua casa. Aleluia! Deus me chamou e falou: Ivan, te quero na obra. Eu falei: tá bom, mas o senhor tem que cuidar da minha casa, porque não tem sentido eu sair pregar o evangelho, minha luz está sendo cortada, não tenho comida dentro de casa, meus filhos me vendo pregando o evangelho, pedem um Danone, uma bolacha e não tem. Está errado. Se o Senhor me chamou, eu quero melhor na minha geladeira, eu quero melhor na minha mesa, porque se eu trabalhar secularmente eu vou ter o melhor. Então traz honra para dentro da minha casa, porque senão você gera filhos rebeldes e filhos que não acreditam no amor de Deus. É o que Deus está falando. Você está com medo de quê? Se eu mandei, eu mesmo estou, já te mandei o Espírito Santo e estou te mandando pegar Jesus. Duvido que Saul te atinja com esses 3 com você, Samuel. Fica tranquilo, preste atenção. Se Deus te chamou, Ele vai te honrar em tudo. Glória a Deus! Agora, não diga que Deus te chamou e a vergonha está na tua vida e fica pondo a culpa em Deus. Porque se Deus te chamou, ouro e prata vão vir sobre a tua vida. O melhor dessa terra vai vir sobre a tua vida. O selo de Deus vai vir sobre a tua vida. Agora, se Deus não te chamou, meu irmão, pode fazer o que você quiser. Vai ser uma vergonha atrás da outra. É quando Samuel obedece à ordem de Deus, pega o novilho que é Jesus, o chifre está cheio de azeite que é Espírito Santo, e ele está debaixo de uma palavra de Deus. E ele vai até Jessé. Quando ele chega lá em Belém, que ele encontra Jessé, eu acho uma coisa muito interessante na Bíblia. Veja só o que a Bíblia fala. Quando ele entra na casa vamos primeiro na cidade, versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, porque era um homem de Deus que estava entrando, e eles morriam de medo de profeta. Porque se o profeta entrasse, podia trazer vida ou podia trazer morte. Aí ele já pergunta, não estava a pergunta dos anciãos? É de paz a sua vida? Está tudo bem? Está tudo ótimo? Está tudo tranquilo? Tem problema? Não, eu vim sacrificar o Senhor, mas vamos lá na casa de Jessé. Chega na casa de Jessé, eu não tenho medo de afirmar isso que eu vou pregar agora para você. A grande intenção de Deus pode ser de ungir Davi como rei, mas para mim, a maior intenção de Deus primeiro era de curar a casa de Davi. Por mais que Deus queira te levantar para uma boa obra, o primeiro interesse dele é de curar a tua casa, curar a tua vida, te restaurar para você viver o melhor de Deus. Por que o senhor diz isso, pastor? Olha só o que a palavra de Deus começa a dizer. Eu quero correr com vocês. Versículo de número 6. Alguém leia. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Continue. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, Sim. porque o tenho rejeitado. Opa, até aí. Se eu não me engano, é Eliabe que entra aí. Depois é Abinadab, depois é Samar, nessa sequência. Quando Eliabe entra, o cara é o cara. É bonitão, alto, saradão da época, sei lá como é que ele era, o Brad Pitt da época de Belém, não sei. Só que quando ele entra aqui, ele bate o olho e falou: é o cara. Todo o externo dele está dizendo que ele é o cara. É esse que Deus escolheu. E Deus pega Samuel e dá uma freada nele e fala: para, você está olhando como homem, você está olhando para a aparência, e eu não olho para a aparência. O que eu olho é para o coração. A aparência dele é linda, mas o coração dele, você não tem noção do que tem aí dentro. Cuidado quando aparece muita coisa no teu caminho com uma bela aparência. O mundo hoje é regido pelo demônio chamado narciso, narcisistas. As pessoas hoje vivem de estereótipos.
mulheres bonitas demais, homens bonitos demais, e isso acaba entrando para dentro da igreja, porque o menino quer a menina bonitinha, o bonitinho quer a bonitinha, e esquece que o que determina caráter de um homem e de uma mulher é a vida dele com Deus, é a vida dela com Deus. Você pega uma mulher linda hoje, amanhã ela vai estar adulterando, traindo a tua vida. Tu pega um homem lindo hoje, amanhã ele vai estar te traindo, porque a fidelidade não é medida de homem para homem, é de homem para Deus. Se eu sou fiel a Deus, ser fiel à minha esposa, que eu vejo, é a coisa mais fácil que tem. Agora, se eu não consigo amar quem eu não vejo, como é que eu amo quem eu vejo? É verdade. Glória a Deus. Muito cuidado quando a gente se mede pela aparência. A aparência seduz, a aparência engana. Paulo avisa em Gálatas: cuidado, ainda que venha um anjo, aparência, que prega outro evangelho que vá além desse, seja considerado maldito. Eva caiu pela aparência, olhou para o fruto, achou bonito, desejou, cobiçou, pegou e passou para o marido também, destruiu todo um propósito. É o que ele está falando aqui agora. Não olha para a aparência. A pessoa pode falar muito bem, a pessoa pode pregar, ter uma oratória boa, ela pode dançar muito bem, ela pode tocar, cantar muito bem, mas Deus está querendo ver o coração, e é dentro do que está no coração que vai dizer: é meu ou não é. Glória a Deus. Cuidado para você não ser seduzido pela aparência, e aparência de falsa santidade. Aí Samuel se freia, e aí ele fica quieto lá. Quando ele está quieto lá, vai e passa o segundo. O primeiro que veio foi Eliabe, agora vem o segundo, que é quem? Abinadab. Abinadab vem, parece que era o mesmo estilo do irmão dele. E aí Samuel freia e falou: peraí, deixa eu conhecer o coração. E é isso que eu pedia ao Espírito Santo para a tua vida nessa noite. Apareceu qualquer pessoa no teu caminho? Peraí, eu quero conhecer o coração. E eu vou te dizer uma coisa: eu posso andar com o pastor Adriano 30 anos, eu não vou conhecê-lo. É verdade. Eu posso orar 10 minutos, eu conheço ele. Você pode conviver se não conhece. Agora dobra o joelho junto e começa a orar. Deus vai falar quem é ele. E quando falar, pode cair, pode errar. O que vai me valer foi o que Deus falou a respeito dele. Caiu, estou junto. Se levantou, estou junto. Errou, estou junto. Está mal, estou junto. Está bem, estou junto. Por quê? Não importa o que ele é aparentemente, mas o que Deus falou comigo em oração é o que pesa a respeito dele. É quando você conhece alguém, quer conhecer alguém, ora com ele. Se relacione em oração. Deus vai falar quem é quem. Um exemplo: já bateu o olho em alguém e aqui dentro travou, aí você fica assim: o sangue do seu poder, não posso pensar isso da pessoa não, misericórdia, isso é o diabo, o porteiro, a santa. Isso é Deus te falando: cuidado, não se envolva com essa pessoa. Deus não está dizendo que ela é do diabo, Deus está dizendo que você e aquela pessoa não podem se envolver, porque vai dar dor de cabeça. E aí você fica: não devo pensar assim, misericórdia que isso. Vai, quebra o princípio, se envolve com a pessoa, logo depois você se envolvendo. Pode ver. Não estou dizendo que é do diabo, Deus está dizendo: não se envolva. Todo mundo vai se envolver com ela, não vai ter problema nenhum. Mas se você se envolver, vai ter problema. Não bate, a tua natureza é um Paulo e Pedro. Paulo é de Deus, Pedro é de... mas os dois quando juntavam não prestavam. Não dava. Um é para gentio, o outro é para judeu. E aí está passando, está lá um Eliabe, não dá, é Abinadab, bonitão, gatão, meu Deus, salve e dá para minhas filhas, não sei o quê. Mas a gente vai pela aparência. Não dá. Chega a Samar? Não dá. E vai passando, e passaram 7. E aí Samuel falou: mas tem alguma coisa errada. E aqui Deus vai começar a mostrar a ferida. Samuel vira e fala assim: mas peraí, Jessé, acabaram os seus filhos? Deus me falou que era um filho teu. Jessé usa uma palavra, veja o que ele fala a respeito de Davi, se não me engano é versículo 11. É isso, alguém leia para nós o versículo 11, por favor. Mais alto. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-os chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Eu vou pedir para você fazer uma coisa, mas não escandaliza não. Faz assim com as mãos, as duas mãos. Pronto?
Agora aplaude Jesus. Vou te explicar por quê. Aplaude conosco. Esse texto é lindo. Porque Jessé calou a boca. Os filhos que ele entendia que prestavam para ser rei eram 7. Faltava um, não faltava? Que era mais o quê? Gente, eu nunca vi, a primeira vez que eu vejo na Bíblia, a coisa é totalmente ao contrário. Porque paixão de coração de pai e mãe é o primogênito, porque é o primeiro e é o que mais sofre, tadinho, né? É o rato do laboratório, tudo que a gente faz de errado ou certo é com o primeiro. E o que é mais babado é o caçula. Caçula, quando apronta, o mais velho, os outros ficam assim, mas se fosse eu tinha levado uma teia, né, pai? Eu, na minha época, apanhava. Caçula não presta, gente. Todo amor. Mas ele provoca os outros. Ele fala assim, eu vou contar com meu pai. Caçula, lembra de Jacó com José e Benjamim? Caçula sempre tem algo de diferente. O mais velho morre de medo. O que sofreu, mas o caçula não. Caçula é diferente. Aqui dá a entender que Jessé não tinha muita coisa com Davi. Tanto que ele o próprio desconsiderou. Porque se coloque no lugar do texto bíblico. Se Deus vira para você e fala, olha, eu vim porque Deus falou que um dos seus filhos vai ser rei. Você ia passar todos ou não ia? Jessé não passa. Tem um que eu entendo que não serve para ser rei. E o que eu louvo a Deus é por isso. Quando te rejeitam na terra, tem alguém te aceitando no céu. Para a glória do nome do Senhor. Aí ele vira e fala assim, olha, tem um. O mais moço que está fazendo o quê? Apacentando o quê? As ovelhas. As ovelhas. Se você for estudar um pouco, tenha paciência, estude o que era pastor na terra de Israel. Pastor, primeiro, biblicamente, nem dono de ovelha é. Biblicamente, quem é dono contrata um pastor para cuidar de ovelha. Pastor de Israel não é dono de ovelha. E hoje o que eu vejo pastor achando que é dono da igreja, dono do rebanho, que manda, que domina, misericórdia. Como é que pode? Quer mandar no teu casamento, vai namorar, tem que saber se pode namorar, vai trabalhar, tem que saber se pode trabalhar, mas na hora de pagar um preço de santificação, de oração e jejum pela tua vida, não quer. A coisa não é desse jeito. E dentro de Israel, o pastor, até os religiosos não gostavam muito, porque eles tinham que quebrar até a lei do sábado para cuidar dos rebanhos. Quando os rebanhos dormiam no pasto, no período frio, eles tinham que dormir lá com eles também, por causa do lobo, de outros animais que podiam atacar o rebanho. Está lá Davi, menino moço ainda, está lá cuidando do rebanho, que é do pai dele, nem dele era. Moisés não era assim? Ele não cuidava do rebanho de Jetro, nem dele o rebanho era. O pastor parece que não tinha nada. E aí, de repente, agora, ele fala, olha, tem um, mas ele está lá cuidando de ovelha. Aí Samuel fala algo. Você lembra aí o que Samuel fala? Manda chamá-lo. Não, não é só manda chamá-lo. Olha que coisa linda, e se não rola uma paixão com Jesus aí. Vou chamar e nós ficaremos em roda. Versículo 12. Como é que começa? Então mandou em busca dele. Quem mandou quem e quem mandou quem? Qual foi a ordem de Samuel para Jessé? Acabaram os teus filhos? Ele fala, tem um que é o mais moço, que está cuidando de... Aí o que Samuel fala para Jessé? Mandar chamar. Quem fala? Samuel. Para quem? Para Jessé. Jessé é o que de Davi? Pai. E aí o que Jessé faz? Manda chamá-lo. Irmãos, e Deus cheiroso. O problema de relacionamento entre um pai e um filho está claro aí. E aí Samuel vira e fala, não, quem vai mandar chamar é você. Não é você o pai dele? É você que tem que ir lá. Ah, mas ele está errado. É você que tem que ir lá. Vá você mandar chamar. E fala que não é Samuel chamando, não. É Jessé. É teu filho? Está errado ou certo? É teu filho. Vá lá que você é pai. E você tem que se arrumar com esse menino. Porque senão ele não pode ser rei. Você está entendendo? O tapa que Samuel dá em Jessé, para mim, é glorioso. Ele falou assim, vai ter que ser tratado.
Glória a Deus. Eu não posso mandar esse menino para o trono sem a sua vida paternal estar arrumada. Vai lá e manda você chamá-lo. Ah, pastor, meu filho está no mundo. Vai lá. Mas já caiu 30 vezes. Vai lá. Mas já desviou. Vai lá. É teu filho. E Deus não vai poder te dar muita coisa se você não arrumar tua casa primeiro, para depois querer receber alguma coisa de Deus. Não adianta. Aleluia. Você tem que começar a aplaudir para Jesus. Aleluia. Pastor, ele não quer saber de nada. A Bíblia fala que se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você, vá você pedir perdão. A Bíblia não fala se você está errado. Verdade. A Bíblia fala que se você sabe que o outro tem algo contra você, ele pode estar até errado e não ter contra, mas a função de atrás e pedir perdão é tua para um irmão, o que dirá de um pai para um filho. Deus já me pôs para pedir perdão para filho meu. Minha filha fala, me irrita o senhor vai dar uma surra na gente, ou então briga com a gente, aí depois fala assim, minha filha, me perdoa, isso me irrita, pai. Pode te irritar, mas estou fazendo o que Deus está mandando. Glória a Deus. Agora, se Deus tem algo para a tua vida e muita coisa não rompe, é porque tem problema dentro da tua casa. E o que Deus está querendo curar é a casa de Jessé, e logo depois a gente vai ver que a casa toda dele foi curada. Aí ele vira e fala assim, vai lá e faça o quê? Manda. Continua o texto, e olha se você não se apaixona por Jesus. Se você não se apaixonar por Jesus hoje, eu te pego. Depois do culto, tem amor, mas eu te pego. Como é que fala o texto aí? Manda chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Olha o nível de honra que Deus queria dar para Davi. Eu sou o maior homem dessa nação, chamado Samuel, a maior autoridade. Eu não me assento nessa casa, ninguém come, enquanto esse menino não chegar. Pensa a raiva dos irmãos dele. Fome de carne de Davi, né? Porque eles odiavam Davi. Esse é o problema. Pai que mal se relaciona com o filho contamina o coração dos outros. É verdade. Cuidado com os sentimentos que você tem pelos da sua própria casa. Se você não os controlar, você começa a criar partido dentro de casa. É igual marido e mulher quando briga. Aí daqui a pouco vai pro filho, seu pai não me entende. Aí o pai vai pro filho, filho, sua mãe não me entende. Vai arrumar a tua vida lá no quarto. Com filho você tem que tratar em amor, tratar dele, cuidar dele, chorar por ele, seja ele o marginal que for, porque se amanhã ele for ceifado, você vai levar para o resto da vida um peso de culpa de que podia ter feito algo que não fez. Eu não sei nem que eu estou falando esses negócios, mas lá vai. Quando o texto está falando aqui, olha o que ele fala, continua o texto aí, versículo agora de número 12. E aí, irmão, dá vontade de mergulhar aqui na Bíblia como se fosse uma piscina e nadar. Olha o versículo 12. Então o quê? Quem mandou? Jessé mandou chamar quem? Davi. E depois? Trouxe. Aleluia! Jessé mandou chamar. Chamou o menino ou não chamou? Quando chamou, quem foi que teve que fazer o filho entrar? Jessé. Olha Samuel quebrando o Jessé todinho. Olha o Espírito Santo te pegando para te quebrar todinho. Para você entender que quem manda é Ele na tua vida. Veio entrar, honra. E olha o nível de Davi. Davi foi chamado ou não foi? Mas só entrou quando o pai o quê? Eu trouxe. Exatamente. Nível de submissão. Olha já o exemplo de cadeia de autoridade. Fê-lo entrar. Agora, olha, entenda uma coisa: ninguém tem que te honrar. Deus é que te honra, e a honra de Deus é maior do que a de qualquer homem. Olha o que o texto fala. Versículo 12. Ele era o quê? Ruivo. Que mais? Que mais? Aí disse o Senhor o quê? O que eu vou falar agora eu chamo de ivalogia. É o que eu creio. Como é que começa esse versículo? E fê-lo e chamou, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Aí começa a descrição física dele, não é? Era o quê? Ruivo. De belos olhos e de boa aparência. Quantos pais não estão conseguindo ver a beleza dos seus filhos? Tem filhos que são bênção, mas só conseguem ver o lado errado do menino.
só consegue ver onde erra. E muitas vezes o mundo está admirando mais do que os da própria casa. Pai, mãe, babe pelo seu filho, chore por ele. Pai, mãe, sabe o que eu estou dizendo? Seu filho pode ter 30 anos, é meu bebê. Hoje eu faço isso com os meus filhos. Tinha uma raiva da minha mãe e do meu pai quando eles faziam isso. Hoje eu faço igualzinho. Eles nunca vão crescer pra gente. O bichinho é feio que nem um cão chupando manga com raiva entre os dentes. E você vem e fala, pastor, mas não é lindo? Você olha assim e fala, Senhor, tem misericórdia, eu não posso mentir. E você fala, irmã, fé é uma coisa, né, assim, tremenda, né? Bem-aventurados os que não viram e creram, né? Porque para pai e mãe filho é lindo. E Deus é um Deus que quer arrumar a minha casa para depois querer arrumar o mundo. Já viu rebelião de presídio? Quem é o primeiro grupo que está lá na porta? É pai e mãe? Normalmente mais mãe. E eu me amarro nas mães, elas são tudo doidas. Meu filho está aí, essa rebelião, meu Deus do céu, não sei o que está acontecendo. Esse menino tão bom, nunca fez mal, não sei o quê. Se você for ver, ele é o chefe da rebelião. Entende por que quando eu falo que quando eu entrar no céu eu quero agarrar Jesus com todo respeito? Porque Deus consegue ver nesse Silvio que para mim não vale nada. Deus olha para ele e vê uma coisa nele que nem ela vê, nem eu vejo, mas Deus olha com um olhar de pai e fala, eu conheço uma beleza em você, filho, que ninguém conhece, e por isso eu vou abençoar a tua vida. Por isso que Deus olha para Adriano, que não vale nada, que uma época atrás ficou doente, teve uma avalanche de coisa, que eu duvido que ele já não questionou, Senhor, o senhor não me chamou mesmo? O senhor tem certeza? O senhor não estava bem no dia? Não aconteceu com eu ser pastor, e Deus olha e fala, mas eu vejo algo em você que ninguém consegue ver, eu vejo uma unção em você que ninguém consegue ver, eu creio em você como ninguém consegue crer, e você vai estabelecer a minha história na face da terra. Olha para Carol, olha para a tua vida, e Deus tem prazer de te apresentar. O capeta, quando entrou no céu, a primeira coisa que Deus fez foi o seguinte, viu Jó? Meu servo, o cara é bom. Você vai estudar a história de Jó? Você achava justo, íntegro, correto, tudo cheio de raiz de soberba, sacrificava até pelos filhos, tentando poupar os filhos do mal, ou natureza, mas Deus falou, é meu servo. Irmão, se eu não me apaixonar por ele, por quem que eu vou me apaixonar? Quantas quedas você já teve? Quantas vezes você já errou? Mas se você dobrar o joelho e orar a Deus, levantar um profeta para falar com você, se eu estiver errado, me corrija, meu pastor. Deus levanta alguém e fala assim, minha serva, dessa maneira. Princesa minha, amado meu príncipe, você está lá na bagaceira, e ele está dizendo, eu estou contigo, eu te amo. Quantas vezes eu estava em pecado, Deus tomava o profeta e falava, ungido meu, eu falei, não fala assim, porque eu sei como é que eu estou. E eu ficava com medo dele me expor, dele acabar comigo. Eu te amo, eu vou te dar vitória, eu vou te fortalecer. Aí alguém pode falar assim, ele é mau caráter. Mas Deus está dizendo, eu estou formando o meu caráter na tua vida. É quando Deus consegue ver algo de bom em você que ninguém vê. Ninguém. Mas quando eu oro para Deus me dar os olhos dele, eu começo a amar quem ninguém consegue amar. Eu consigo andar com quem ninguém consegue andar. Mas não é o que o texto está falando aí. Menino era o quê? Ruivo. Que mais? Formoso. E de boa presença. O menino era o quê? Primeira característica. Irmão, vai estudar um pouco sobre genética. E ruivo é um dos tipos mais raros que tem. Eu não sei se você entende isso. Deus está te chamando de ruivo nessa manhã, nessa noite, dizendo que você é uma raridade. Você não é qualquer um. Eu tenho o melhor para você.
Você teve uma mãe que te judiou, que te abandonou, que te deixou, que te esqueceu, um pai, não sei. Mas eu estou olhando para você e te chamando minha ruiva, minha linda, meu lindo. Ninguém acredita em você, eu acredito em você. Boa aparência, mas ninguém conseguia da casa de Davi ver isso nele. Mas quando Deus olha para nós, Ele consegue nos ver numa beleza que eu não entendo. Entende? Por que eu sou apaixonado por Ele? Porque me perdoe, querido. Se você se conhece, Silvio, você sabe que você não vale nada. Se você se conhece, Alzira, você sabe que você não vale nada. Quanta coisa podre deve ter ainda dentro de vocês. Mas Ele amou. Ele amou. Ele acreditou. Ele investiu. E se precisar, Ele vai investir. E eu nunca te deixarei. Eu jamais te abandonarei. Glória a Deus, aleluia. É quando eu preciso ver no meu pastor Adriano, no meu irmão que está aqui, uma beleza que ninguém vê, a não ser o Senhor. Mas se eu não ver, não suporta esse homem, não suporta essa mulher, não suporta a irmã. A outra fala demais, a outra fala de menos, a outra ora muito, essa ora pouco, a outra dá água demais, essa não dá água nenhuma, essa sorri demais, a outra não sorri nada, essa tem muito cabelo branco, a outra tem cabelo preto. Ninguém vai te agradar. E todo mundo vai ser feio para você. Mas Deus, nesse texto, Ele está falando: Jessé, eu vou levantar teu filho como rei. Mas primeiro eu preciso curar a tua vida e o teu relacionamento com esse menino. E muita coisa só vai acontecer se você permitir Deus curar algumas coisas na sua vida. Pastor, mas eu não tive pai. Não justifica. Tem um Deus que pode te ensinar a ser filho. Aleluia. Tem um Deus que pode te ensinar a ser mãe. Ah, meu pai não me deu amor, eu também não dou. Pera aí, se o Espírito Santo entrar aí, tu vai babar. Eu babo pelos meus filhos, as coisas mais lindas do mundo, as paixões da minha vida. Eu babo mesmo, e quem achar feio tem mau gosto, não posso fazer nada. Mas são meus filhos. Eu tenho que ter esse relacionamento com eles. Adianta estar aqui trabalhando, servindo, fazendo, e a tua casa se perder? Você tem problema dentro de casa. Vai arrumar primeiro, para depois querer servir na casa de Deus. É quando eu vejo a igreja doente, porque não ama como deveria amar. Olha o texto, continua o texto aí. Quando ele entra, eu prometo estar parando, irmãos, misericórdia, perdão, mas eu prometo estar encerrando. Versículo 13. Então Samuel... Aliás, perdão, é isso mesmo, 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite